Oiê, bora falar sobre o amor próprio? Sabe por que você muitas vezes tem dificuldade de exercer o amor próprio? Porque você não consegue enxergar valor em você. Primeiro, por um ponto, quando nós somos pequenos, nós somos ensinados a sempre colocar o outro, as necessidades dos outros em primeiro lugar, certo? E isso faz com que a gente comece a não ver o nosso valor, não enxergar o valor que nós temos. E eu sei que é difícil, é difícil a gente enxergar o valor que nós temos. Nós também somos muito comparados desde criança, porque fulaninho é assim, fulaninho é assado. E não trazem a nossa individualidade, não verem valor ao nosso jeito de ser. E quando na fase adulta, nós também nos comparamos muito. Porque fulano conseguiu chegar nisso, fulano tem uma estabilidade emocional, ciclano faz isso, ciclano faz assado. A gente se compara o tempo todo com as pessoas e esquecemos de olhar para dentro de nós, de ver as nossas qualidades, porque é outra coisa muito difícil também. Então, a partir do momento que você busca um relacionamento com Deus, porque não tem como eu anular Deus nessa história. Quando você busca um relacionamento com Deus, a partir do momento que você se aproxima de Deus, começa a estudar o nosso manual de instrução, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. E lá no início dela, contando a história de toda a criação, Deus fez o quê? Ele fez a sua imagem e semelhança. Olha o valor que nós temos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que o homem se afastou de Deus, ele mandou inúmeros profetas, inúmeras pessoas para chamar a atenção e trazer de volta para perto dele. E por fim, ele enviou quem? Jesus, para se entregar e morrer em nosso lugar, nos salvar, e para que nós tivéssemos um acesso direto a ele, sem intermédio de ninguém. Antigamente precisava de um sacerdote para levar, né, as nossas orações e situações e tudo mais. Hoje em dia não, depois que Jesus veio, nós temos um acesso direto ao Pai. Vamos recapitular rapidinho para ver qual que é o nosso valor para Deus. Então, primeiro ele criou o mundo e todas as coisas, criou um jardim com tudo, e posteriormente, que nem lá em Gênesis 1:26 vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem de quem? Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ele colocou o homem e a mulher nesse jardim para ter o quê? Um relacionamento com ele. E posteriormente, depois de mesmo do homem ter falhado, ele ainda enviou vários profetas, sacerdotes, enfim, para falar em nome dele e com ele, para trazer as pessoas para perto dele novamente. E por fim enviou Jesus. Uou! Para que nós pudéssemos voltar a ter esse relacionamento direto com ele. Depois que você entende tudo isso, não tem como você não se amar. Porque se você não se amar, é como se você não estivesse amando a Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança dele, ele nos criou. E sem contar que como é que nós vamos amar o próximo? Lá, quando Deus fala para nós amarmos ao próximo, tem uma condicionante aí, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Como que nós vamos realmente amar ao próximo se a gente não se ama, né? Então, leia Gênesis 1:26. Até você entender que você foi formado por Deus, a imagem e semelhança dele, para ter um relacionamento direto e íntimo com o Senhor. Busque a presença de Deus. Busque ter um relacionamento com ele. Peça ajuda a ele para que você consiga enxergar o seu valor. Se você não consegue sozinho, peça ajuda para Deus, que ele vai te ajudar a se enxergar. E comece a agir, né, com pelo menos aos pouquinhos, com atos de amor. E aí você pode me perguntar, mas Priscila, depois disso meus problemas estão resolvidos? É claro que não, né? Jesus mesmo advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo,
pois eu venci o mundo. Ele falou que se ele venceu o mundo, sendo Deus, sendo filho de Deus, nós também vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer as aflições através dele. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, vai dizer para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. O que isso significa? Significa que mesmo depois de você enxergar o seu valor, começar a exercer o amor próprio, ainda assim virão pensamentos tentando te diminuir, tentando tirar, né, tudo aquilo que você conseguiu vencer até então. E você precisa combatê-los. Tem até a Joyce Meyer, que eu gosto muito das ministrações dela. Ela também escreve livros. Ela tem um livro muito legal que fala sobre a batalha da mente. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: aonde a mente vai, o homem a segue. O que isso significa? Que você vai ter que combater os maus pensamentos. Aqueles que vão dizer que você não tem valor, que você não é digno de amor, que você não é amado. Então, e olha, acredite em mim. Eu sei que virão, eu sei como é que é. A partir do momento que a gente tá nesse processo, né, de descoberta do amor próprio, do seu valor, e começar a combater esses pensamentos, sempre vão vir pensamentos que querem te diminuir. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você preenche a sua mente. Porque devemos combater os maus pensamentos. Tanto é que, como eu disse antes, né, Paulo advertiu: transformai-vos pela renovação da vossa mente, constantemente, né? Por fim, você tem tirado um tempo para cuidar de você? Você tira tempo para cuidar de tudo e de todos. Mas você tem tirado um tempo para cuidar de você, para se conhecer? Sim, se conhecer. Porque não basta nascer você. Você tem que se conhecer. Muitas vezes, por causa das circunstâncias, do dia a dia, da correria, a gente não se percebe, né? A gente se perde nesses momentos. Você pode dizer: ah, Priscila, não tenho tempo pra mim, não. Não tem como. Eu te digo, tem sim. O que você precisa é só se organizar. Cuidar do que é mais importante e se incluir nessa lista. Precisa dizer alguns nãos também. Algumas coisas desnecessárias da sua rotina. Algumas olhadas a mais nas redes sociais. Pois isso também traz um vazio na alma. Mas isso é assunto para outro momento. Se organizar para ter um momento com você mesmo. Com você mesmo. Organizar para ter um momento com Deus, mesmo que breve. Um momento com Deus. Fazer algo por você mesmo. Por exemplo, fazer a unha. Manter o cabelo arrumado. Tem uma outra coisa também que ajuda a exercer o amor próprio. Não tem aquelas roupas velhas de estimação? Que tá só o furo, só a mancha. Dá fim, procura ficar arrumadinho até dentro de casa, sabe? Manter o cabelinho arrumado, a unha, mesmo que seja você que faça. Isso é um ato de amor próprio. Quer outra coisa necessária a se fazer? Faça exercício. O exercício, ele queima as toxinas que a gente acumula no corpo, areja a mente, libera endorfina, que é um dos principais ativos da sensação de recompensa. E muitos outros benefícios tem o exercício também. Você vai se sentir muito melhor, muito mais disposto. Misturei foi tudo. Se hoje acortar da sua lista de afazeres aquilo que não faz mais sentido, aquilo que só toma seu tempo, comece a incluir coisas que vão fazer diferença na sua vida, com ações para cuidados próprios. Chega de desculpa. Desculpa não te leva a lugar nenhum, certo? E para amar o próximo, comece amando a você. Uma coisa que eu deixei para o final o amor, ele é um conjunto. Não é apenas um sentimento. Ele é um conjunto. Assim como nós, para ter uma caminhada com Deus, aceitar Jesus, nós precisamos de uma decisão. Assim como para perdoar, nós precisamos decidir perdoar. Assim é o amor, nós precisamos decidir amar. Decidir amar a nós mesmos.
Aí é o conjunto, a decisão mais ação, agir conforme uma pessoa que se ama, com as atitudes, pequenas atitudes. Começa com pequenas atitudes. E aí, sim, nós vamos nos sentir amados. Vamos nos sentir o amor próprio. A partir da decisão, ação igual a sentir. Ele não só disse que nos amava, como também demonstrou em ações. Então, antes de amar o próximo, comece por você. Pra aí sim você conseguir amar o próximo de verdade. Eu digo o próximo, não é aquela pessoa distante, não, é os de casa mesmo. Né? Porque muitas vezes é muito fácil a gente ser benevolente com alguém longe e os de dentro. Que conhece a nossa pior versão. Não é verdade? Então você se dê valor. Comece cuidando de você, procurando fazer aquelas coisas que eu já mencionei antes. E lembre-se que o seu valor está em quem você é. E você é a imagem e semelhança daquele que te criou. Ou seja, Deus.